Vamos lá, irmãos. É o terceiro ponto do pentecostalismo, que é a terceira onda. Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e versículo 3, ao versículo 3. Vamos à palavra de Deus. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Isso aqui, irmãos, é uma prática que sempre ocorreu no meio do povo de Deus e também na igreja. Então, Pedro está falando que, assim como no passado, no meio do povo de Israel, em meio às tribos, sempre se levantavam profetas falsos para falarem, não da parte de Deus, no meio do povo de Deus, aqui da igreja, na igreja, que a época já é igreja, no meio da igreja também se levantam falsos mestres. Vocês estão acompanhando certo aí o texto? Vamos em frente. Eles ensinarão astutamente heresias, erros doutrinários, heresias, destrutivas, e até negarão o mestre que os resgatou. Eles vão negar o ato de Jesus na cruz, é isso que Paulo está dizendo. Eles estarão no meio do povo de Deus, se levantarão, e os seus discursos chegará até a consequência de negar o ato que Jesus realizou na cruz para salvar pecadores, trazendo sobre si destruição repentina. Verso 2: muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. A gente vê isso acontecendo hoje, não é verdade, irmãos? Por causa dos falsos mestres que a gente vê aí afora, o caminho da verdade é difamado entre as pessoas. As pessoas dizem, é assim que é o crente? É assim que Deus faz? Olha que homem ambicioso. Olha o que esse homem vive, os escândalos financeiros. Então, por causa da atitude da imoralidade, a imoralidade aqui é a vida desses homens, inclinados ao dinheiro, inclinados à fama, inclinados à prostituição, pastores que têm vários casamentos, tem um casamento aqui, depois tem outro casamento ali, vários homens com vários escândalos. E por causa desses escândalos, dessas imoralidades, Pedro está dizendo que o caminho da verdade, o caminho da graça, o evangelho seria desmoralizado. Ainda vai o verso 3. Em sua ganância, inventarão mentiras, astúcias para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará. Então esses homens inventam mentiras por causa da arrogância, da ganância dos seus corações, e inventam essas astúcias e enganam muitas pessoas. E ao enganar, explorando a fé, retirando as forças dos irmãos, dos verdadeiros, dos crentes que se reúnem ali, eles, na verdade, a palavra de Deus diz que eles serão condenados e destruídos. Podem sentar, meus irmãos. A gente vive esse tempo hoje, a terceira onda. A terceira onda do neopentecostalismo. E a terceira onda do pentecostalismo, que é o chamado neopentecostalismo, também é conhecido como pentecostalismo autônomo. E esse conselho de Pedro, lá no primeiro século,
fala muito a nós hoje aqui. Já se passaram muitos séculos, irmãos. 20 séculos já se passaram, e este texto que a gente acabou de ler é tão real, e a gente consegue olhar para fora e identificar tudo isso que Pedro falou séculos, 20 séculos atrás. É chamado aí de também o pentecostalismo autônomo, porque agora eles têm plena liberdade em todas as coisas para fazer como lhe convém, como querem, como eles entendem que deve ser o evangelho, como eles entendem que deve ser a forma de cultuar. É completamente distante de tudo, da primeira onda e da segunda onda também. Na segunda onda a gente viu que já tem a expressão de dos carismáticos, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, mas a terceira onda já é um poço mesmo de profunda escuridão. Como é que começou essa terceira onda? Ela se deu na década de 70, década de 80, e aí ela vem se expandindo até os tempos que nós vivemos hoje. E fora do Brasil, esse termo neopentecostalismo, ou os neopentecostalistas, é conhecido como o termo de movimento de igrejas carismáticas. Se você for comprar algum tipo de material que vem lá da América, dos Estados Unidos, material bom para leitura, de um autor que é um autor ortodoxo, você não vai encontrar no título, ou muitas vezes no conteúdo do livro, a expressão neopentecostalismo. A gente encontra mais essa expressão neopentecostalismo aqui. Por isso que muitos autores dizem, é uma coisa muito típica brasileira, porque é verdade que a forma carismática de igrejas praticarem esse tipo de movimento é muito peculiar no Brasil, mais do que no mundo todo. E o neopentecostalismo no Brasil possui maiores adeptos do que em qualquer lugar do mundo todo. Então você vai encontrar a expressão nos livros que você lê, a expressão carismatismo ou carismáticos. Vai encontrar isso, e não neopentecostalismo. Um livro bom para vocês lerem, aprenderem, é Os Carismáticos, do pastor John MacArthur. Tem aquela Bíblia de John MacArthur, né? Então é um livro bom para vocês lerem, aprenderem sobre essas reflexões. Muita coisa eu li neste livro, colhi, estou trazendo para vocês, nesse tempo que eu estou fazendo essas aulas com vocês. Nesse livro e outras pesquisas que eu tenho feito. Então você não vai ver lá fora, nesses materiais que você vai pesquisar e vai ler, essa expressão neopentecostalismo. Então você pode dizer assim, não existe isso lá? Existe sim. Não é nos livros dos ortodoxos, eles usam mais a expressão os carismáticos, né? E aqui este termo é aplicado a igrejas católicas. O termo carismático aqui no Brasil se aplica mais à igreja católica, que também tem uma ala da igreja católica que é avivada. Eles até, inclusive, oram em línguas, creem nos dons de curas. Eles têm uma TV chamada, que acho que é Canção Nova, um canal, e tem uma área lá, uma hora, né, durante a madrugada, que aparecem umas mulheres dirigindo lá a programação, oram em línguas, impõem as mãos assim na tela para abençoar as pessoas, e determinam a cura. Eles fazem tudo isso, essa ala que já se desconectou da parte clássica da Igreja Católica, para entrar no ramo do avivamento, e eles falam, inclusive, línguas aí, como eu disse. Sim, minha filha. Sim. Sim. Obrigado pela informação. A irmã está dizendo que às quinta-feiras à noite, o grupo aqui católico se reúne para buscar o Espírito Santo, e aí eles falam em línguas, são cheios do Espírito Santo, e é o movimento carismático. É o braço do neopentecostalismo lá na Igreja Católica também. Então, eu já ouvi o testemunho, porque no ano passado, se não me engano, no final do ano passado, não sei se foi no início desse ano, acho que foi no final do ano passado, teve uma carreata, como eles sempre fazem, e o padre estava em cima do púlpito, cantando as músicas bem agitadas e profetizando, dizendo que estava profetizando, e aí o pessoal dizia, esse padre é diferente,
Deus está com ele. Ele mudou a congregação, a igreja. Tem um cara mais nessa inclinação aí. Então, ele está promovendo essas coisas aí. Isso não é bem aceito em todo lugar, não. Mas a Igreja Católica também não bate o pé firme e não rechaça quem da igreja queira caminhar por isso. Para excomungar alguém da Igreja Católica é uma coisa muito difícil de acontecer. Só se ele fizer uma coisa muito grave, mas tem que ser muito. Eu nem sei qual é o nível de erro que eles colocam para que excomungue alguém. Então, nos anos, já falamos aqui que o pentecostalismo brasileiro, ele começou lá no ano de 1910. E a gente viu que no ano de 1911, a primeira onda foi implantada, a Igreja Assembleia de Deus foi plantada ali em Belém do Pará, e daí foi acontecendo uma grande expansão. E a gente viu que o pentecostalismo cresceu muito com a Igreja Assembleia, e a gente viu também que o pentecostalismo se expandiu com a outra igreja, que é a Igreja Cristã do Brasil. Mas vale ressaltar aqui, irmãos, porque eu já venho falando sobre a Igreja Assembleia de Deus há algumas semanas, e sempre expressando o nome dessas denominações, é parte da aula, é parte do ensino, então não me critiquem e nem achem que eu estou sendo pejorativo com ninguém. A aula é assim, a gente tem que mostrar os dados, a gente tem que dar os nomes aos bois, e a gente está em um momento de instrução aos irmãos. Mas eu quero dizer para os irmãos que pensam que ficaram com algum tipo de dúvida com relação ao pentecostal, ao irmão pentecostal clássico, eu considero o irmão pentecostal um servo de Deus. E, de fato, a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja de cristãos regenerados, é uma igreja de irmãos salvos em Cristo, é uma igreja onde a gente tem homens piedosos, pastores piedosos. Inclusive, na semana passada, o Senhor levou para si um dos seus servos, grande influente aqui na nossa cidade, o pastor Enoque, está no céu, está no Senhor. Pela manhã, ele pregou a palavra, entregou a ceia do Senhor, impulsou os irmãos que vão trabalhar durante o ano, e à tarde, como ele sempre fazia, foi dormir na redezinha dele e esperou para esperar chegar o horário de levantar e vir para a igreja, mas quando foram chamar ele, ele já tinha partido para a glória. Então, esses nossos irmãos são servos de Deus. O que acontece na Igreja Assembleia é diferente da nossa igreja. Os assembleanos, eles têm um foco na doutrina do Espírito Santo, na doutrina da pneumatologia, como a gente não tem. Eles creem nos dons, na vigência dos dons, eles acreditam no falar em línguas, eles interpretam textos bíblicos nesse sentido, que eles chamam de textos pentecostais, da maneira como a gente não interpreta. Então, nossa interpretação da doutrina do Espírito Santo é diferente da doutrina do Espírito Santo, da interpretação que os irmãos da Assembleia o fazem. Isso que nos dá essa divergência aí. Existem outros pontos doutrinários que a gente tem divergências, mas, como a gente está falando aqui sobre a doutrina do Espírito Santo, eu preciso deixar isso muito bem claro para vocês. Vocês não estão impedidos de dar a paz do Senhor e receber a paz do Senhor dos irmãos, e de se relacionarem com eles por causa disso. Apesar de o nosso movimento batista regular também ser um movimento que embrionariamente é muito reservado, é muito particular, é muito separatista, digamos assim, nesse sentido, eu não me vejo com dificuldades de conversar, relacionar, ir lá pregar a palavra de Deus a um ambiente assim. Então, meus irmãos, feito... Sim. 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 Eles são, quando há isso aí, é uma igreja que está no processo de reavivamento, que eles dizem. Então, existiam muitas igrejas que passaram da questão tradicional, da questão ortodoxa, como a gente procura trazer a nossa igreja aqui, sempre deixar dentro desses moldes. Muitas igrejas mudaram e transicionaram para movimentos do neopentecostalismo. Muitas igrejas batistas que se tornaram igrejas neopentecostais e abandonaram a tradição,
A primeira igreja batista do Brasil mesmo, que era lá no Iguatemi, ela mudou completamente. Hoje ela não é uma igreja batista. Então, geralmente, eles têm a nomenclatura de igreja batista, mas os princípios no culto e a ordem do culto não lembram a igreja batista. Então, quando você for visitar um lugar assim, algum parente seu te chamou, aí você está próximo e vai, você vai perceber essas diferenças. Aí o que acontece? Você vai numa igreja dessa que na hora da pregação eles procuram ser mais bíblicos possíveis, ou são bíblicos na hora da pregação. Mas no meio do culto está lá, ele pula, levanta a mão, declara isso, declara aquilo outro. E nesse lugar, então, você pode fazer isso. Então, aqui eles têm liberdade, então eu vou levantar a mão também, eu vou pular, eu vou gritar, eu vou profetizar. Não, você não deve fazer nada disso. Quais são os princípios que você tem? Então, aqui você faz uma coisa e lá você é outra. Não, se você for no ambiente desse, respeite a forma como eles fazem, mas não precisa realizar o que eles realizam, porque não é o que você crê, é o que você acredita. Então, o melhor é que não vá, né? Mais uma vez indo, observem, tomem cuidado e vejam como é que essas coisas acontecem. Mais alguma pergunta? Não, né? Na segunda onda do pentecostalismo que a gente viu, que partiu do ano 50, a gente viu que a segunda onda do pentecostalismo era a base da segunda onda, era o quê? Quem lembra? A primeira onda, a base era o dom do Espírito Santo e falar em línguas, não é isso? A segunda onda, ela teve um acréscimo. Os cristãos pentecostais da segunda onda começaram a acreditar em quê? O grilo está falando alto aqui. Nessas questões carismáticas, irmãos. Eles começaram, lembrem que eu falei para vocês, que eles começaram a se interagir mais com as questões dos milagres e das curas. Então, eles começaram a trazer para dentro da igreja a evidência do Espírito Santo através das curas, através dos milagres. E tem um homem aqui que eu quero mostrar para vocês. Este homem aqui, como é o nome, a expressão, Ana Júlia? Wayne Clark, né? Obrigado. Esse homem aí, irmãos, ele está na fronteira da segunda onda para a entrada da terceira onda em diante. E o que aconteceu? Em Toronto, Canadá, lá no norte da América, aconteceu um dos reavivamentos. Isso foi em 94, mas ele já tinha reflexões carismáticas antes de 94, do ano de 94. Ele era um pastor de uma igreja tradicional, mas ele queria uma mudança no culto. Ele queria que o culto fosse avivado, ele queria que os irmãos chorassem no culto, ele queria ver o poder de Deus caindo no culto. Aqui não é um lugar para isso, irmãos. A gente não vem para cá para isso. A gente não vem para a igreja para ver o fogo cair, para sair daqui chorando, carregado pelos braços. A gente vem para prestar um santo culto racional a Deus. A gente vem para louvar a Deus, cantar suas grandezas, como eu sempre tenho dito, ouvir a pregação da palavra, ter comunhão com os irmãos e seguir a nossa vida mais nutrido. Não vem para sentar no banco e cantar uma música que nos faça se sentir bem. A gente não vem para ouvir uma mensagem que venha massagear o nosso ego. A gente não vem para ver mulheres dançando aqui no púlpito, aqui no palco, ou homens dançando também. Não, isso tudo foi inserido nessa onda do neopentecostalismo. E nós não cremos dessa forma, que seja a forma salutar de servir a Deus e de prestar um culto a Ele. Este homem queria uma igreja mais avivada, uma igreja mais poderosa. E aí ele foi para nesse lugar, em Toronto, uma igreja que ficava no aeroporto, nas regiões do aeroporto de Toronto. E lá, um dos pastores desse movimento, que já era um movimento avivalista, disse que se ele queria receber poder. Ele disse, sim, eu quero, foi para isso que eu vim aqui. Estenda suas mãos. Ele estendeu a mão, colocou as mãos sobre ele e disse, receba o poder. Eles têm essa nomenclatura, receba o poder. Seja marcado, sua história está mudando. Deus está abrindo um novo tempo para você. Deus está abrindo um mar para você passar. Essas coisas, esses discursos, essas falácias. E ele recebeu aquilo ali, acreditou que recebeu aquilo ali. E voltou para a América, para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele se desvencilhou da igreja tradicional e abriu o seu próprio trabalho. Abriu o seu próprio trabalho, que se chama aqui
despertar global. Esse homem viaja o mundo inteiro ensinando o avivamento, como Deus entrega o dom de cura, porque ele, a partir daí, então, ele se tornou um curandeiro, um homem que tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. Ele sai por aí pregando. Ele já escreveu mais de 40 livros muito vendidos no mundo inteiro. Então, homens que produzem muitos materiais, pessoas que acabam lendo os materiais destes homens e tomando como verdade. Mas lembre o que o Pedro falou? Dentro de tudo isso tem ganância, tem arrogância, tem engano, heresias, irmãos, transvestido de piedade. Olha o que ele disse quando ele chegou no Brasil. Ele veio fazer uma caravana de milagres no Brasil, e tempo em tempo esses homens aparecem aqui em terras tupiniquins. E o que ele falou? No artigo que eu li sobre ele, ele falou muita coisa. Exaltou muito o movimento neopentecostal brasileiro, o movimento carismático brasileiro. E uma das frases que eu quis trazer para os irmãos, dentre tantas coisas que ele falou isso aqui, ó. Eu não tinha visto cegos verem. E olha que ele já tinha um ministério muito pulsante lá na América do Norte. Mas ele nunca tinha visto um cego ver. Ele impondo as mãos para um cego ser curado. Nunca vi cegos verem, até chegar ao Brasil. Então, quando ele chegou no Brasil, que ele fez a sua reunião, cegos começaram a ver, a terem visão. Então, até chegar no Brasil, tem o maior favor de Deus aqui do que temos nos Estados Unidos. Coisa, né? Então, aqui no Brasil, Deus o usa com poder maravilhoso, mas nos Estados Unidos não tem cura de cegos lá. Lá só tem, acho que, cura de cadeirantes, ou dor de cabeça, ou outras coisas dentro do que eles dizem. Mas no Brasil acontece isso. Eu quero continuar focado no Brasil, porque é a terra da minha unção. Oh, que podridão! Ele não venha mais para cá, mas infelizmente é muito convidado. Por quê, irmãos? Ele tem uma perspectiva aqui no Brasil, o negócio dele dá certo. Porque o Brasil é um país muito místico. É um país muito caloroso. O povo brasileiro tem, claro, regionalidades onde as pessoas são mais afetivas e outras não. Você vai chegar em um ponto do Brasil, você vai se sentir muito à vontade, outro não. Mas, no geral, botando tudo dentro da frigideira ou do liquidificador e batendo aquele suco, o povo brasileiro é um povo muito caloroso e muito místico também. Acredita em tudo. Por isso que prospera muito qualquer tipo de movimento no Brasil. Quando o G12 chegou no Brasil, alastrou e dominou as igrejas tradicionais. Porque as igrejas tradicionais começaram a acreditar que essa onda, que é também dentro do neopentecostalismo, era o último mover de Deus na terra. Então muitas igrejas mudaram a sua forma de crer, de evangelizar e de ensinar a palavra de Deus, e adquiriram o G12 ou o M12, como é feito lá em Manaus pelo René Terranova, que é um baiano de Feira de Santana, e está lá, e hoje ele é pai apóstolo, patriarca. Imagine. Porque no solo brasileiro essas coisas tudo acontecem, irmãos. Então aqui no Brasil ele encontrou caminho para que os ensinos perniciosos dele pudessem produzir frutos que para ele era a obra de Deus sendo realizada. Mas na verdade não, irmãos, eu não me esqueço do texto da palavra do Senhor que diz que esses homens como eles um dia se apresentarão diante de Deus e o Senhor vai dizer assim: eu não vos conheci as suas obras, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei em novas línguas, em teu nome eu curei enfermos. E o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal e a iniquidade, não vos conheço. Ou seja, eu não conheço você e essa obra que você fazia não era minha. Então, irmãos, o neopentecostalismo é algo muito sério, é algo muito pernicioso hoje. Então esse homem é um grande influente, mas para você ver que o neopentecostalismo não nasceu essencialmente no Brasil. Ganhou um ritmo muito grande no Brasil. Mas na América você já tem esse tipo de condução em movimento espiritual. Outro homem é esse aqui que vocês já devem ter ouvido falar. Ele morreu em 2003. Kenneth Hagin. Já ouviram falar? Kenneth Hagin. Nunca ouviram falar? Que bom. Mas vocês já ouviram falar do Instituto Rema? Já ouviram falar?
ele é o que fundou o Instituto Rema. O Instituto Rema, só no Brasil, tem mais de 150 unidades espalhadas no Brasil todo. E o Instituto Rema não está presente somente no Brasil, está presente em vários continentes, em vários países dos continentes no mundo todo. Na América, na Ásia, na África, na Europa, aqui, em todo lugar, você tem a presença desse instituto bíblico, que eles chamam que é Instituto Bíblico, mas a formação ali é formar líderes neopentecostais, ou líderes carismáticos, que entendem que este movimento em onda é a forma de Deus usar e trabalhar no mundo hoje. Este homem, ele rompeu com a Assembleia de Deus clássica dos Estados Unidos, da primeira onda, a igreja clássica, que acreditava no falar em línguas, mas não era essa patifaria que é o neopentecostalismo. Então, quando a igreja, a Assembleia de Deus, mesmo entendendo sobre a sua segunda experiência que o crente deve ter, percebeu que Reagan tinha uns pensamentos muito aloprados com relação a avivamento, poder de Deus, palavra de autoafirmação e outras loucuras, ideias muito estranhas. Ele foi expulso da igreja, ele foi conduzido para fora. E aí ele abre um ministério, ele fundou seu próprio ministério baseado em curas, milagres, teologia da prosperidade, teologia da libertação, confissão positiva, e fundou aí o Instituto Rema, que muita gente se arroga de ter estudado lá e feito uma boa coisa para a sua própria vida. Quem já fez esse curso deve rasgar, jogar fora em uma fogueira, tocar fogo, enterrar as cinzas, se arrepender e entrar no Instituto Bíblico sério para aprender o que é verdadeiramente a palavra de Deus. Mas a influência deste homem foi muito grande. Irmãos, se vocês forem em casa, curiosos, e colocarem lá avivamento com Kennedy Reagan, uma coisa assim, vocês vão ver coisas terríveis, coisas diabólicas, no meio do culto acontecendo, gente rindo, dizendo que tem um som do riso caindo no chão, imitando macaco, imitando cobra, caindo pelo chão e subindo, querendo subir pelas paredes, e ele sendo carregado pelas pessoas e rindo da cara das pessoas, e as pessoas começavam a rir, e aí ele diz assim, ah! E as pessoas, blum, caem um bocado. Ele chegasse e fizesse assim, uma fila toda, cai, porque ele está transmitindo poder. Mas, irmãos, essas coisas se tornaram uma referência para muitos. Então não é somente ele não, até a pessoa que não tem muita influência aqui, foi influenciado por ele, mas não é um influente hoje, fazem essas coisas que ele faz, que ele sempre fez. Querem falar alguma coisa, irmãos? Não? Nessa terceira onda terrível que eu falei para vocês, surgem no nosso país, como eu falei, culturalmente, tradicionalmente por cultura, muito propício para a difusão dessas coisas. Na terceira onda surge então a Igreja Universal do Reino de Deus, no ano de 1977, fundada em São Paulo por Edir Macedo. Ele é de tradição pentecostal da segunda onda, mas aí ele saiu da igreja pentecostal e abriu seu próprio ministério. Então essa igreja foi a igreja que, ou esse movimento aqui, foi o movimento que deu o formato pentecostal de terceira onda do Brasil. Então eles começam e hoje estão presentes, como vocês sabem, no mundo inteiro. Tem pessoas que se encantam com as ações sociais que eles fazem, né? Mas tudo isso é uma forma apenas de distrair a atenção das pessoas, seja dentro da igreja ou fora dela, para eles continuarem o processo que eles querem. Depois nasce, logo depois, uns 3 anos depois, 4 anos depois do nascimento dessa igreja, nasce a Igreja Internacional da Graça de Deus. Fundado em 80, alguns aninhos depois, por Romildo Ribeiro Soares, o famoso R.R. Soares, né? E aí às vezes, eu gosto de assistir o show da fé, porque ele não tem essas coisas que tem lá na Universal. Tem, ele nasceu de lá. Foi ele que abriu a Universal. E Edir Macedo, que é o seu
cunhado, se não me engano, trabalhava com ele. Mas o que aconteceu? Ed Macedo começou a pensar e desenvolver uma forma de divulgar o evangelho, como vocês já sabem como é. Eu não botei as fotos porque vocês já sabem, né? Que o RR não gostou. Você vê que é diferente a forma como o RR faz, né? E ele faz, mas são pentecostais, ou neopentecostais. E aí o que aconteceu? Fizeram um concílio entre os pastores. 15 pastores se reuniram, alguns pastores se reuniram, perdão. 3 ficaram a favor de RR e o resto todo ficou a favor dele. E aí RR teve que sair de lá e abrir o seu trabalho. E o seu trabalho baseado pela confissão positiva, cura. Então todo culto você tem cura na igreja dele, todo culto tem cura. Quem quer ser curado, vá na igreja da graça. Vá para lá que você vai ser curado. Então eles dizem que aqui é o lugar da cura. Aí outra igreja nasce. Eu peguei, irmãos, só as principais, tá bom? Eu não botei foto porque vocês já sabem. Existem milhares nessa época que nasceu. Essa aqui, Mundial do Poder de Deus, com Valdomiro Santiago. Nasceu em 98. Sorocaba, São Paulo. De uma divisão também da própria Universal. Vocês já devem saber que ele entrou em discussão com o líder, Ed Macedo, e resolveu fundar o seu próprio ministério depois de 18 anos atuando como bispo da Igreja Universal. E aí você viu que ele foi um meteoro, uma crescente meteórica, né, Pedro? O cara cresceu, vários templos espalhados em muitos lugares no Brasil e hoje então é uma derrocada, vocês já viram, né? Acusado de propina, de muita coisa, de enriquecimento ilícito e de calotes e outras coisas mais. Mas o ministério dele aqui é também de poder de cura, de expulsão de demônios e outras coisas mais. Então, você que gosta de ficar assistindo à madrugada esse homem lamentando lá, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, estou sendo perseguido. Aquilo ali tudo é para mexer no brilho das pessoas, para você abrir o bolso. E aí você vender o seu apartamento, vender sua casa e dar, pensando que você está fazendo uma boa coisa. Então isso aqui é um falso profeta também. Então ele aqui é chamado de bispo, esse daqui é chamado de missionário, esse aqui é chamado de apóstolo. Né? E aí depois você tem também um nascimento meteórico também da Igreja Renascer em Cristo, fundada em 86, já dentro do tempo do neopentecostalismo. Lembra? 70 e 80 em diante. Então, fundados por Hernandes e Sônia Hernandes e Estevão, né? Hernandes. Esses homens cresceram, espalharam o trabalho deles em alguns lugares no mundo. E em São Paulo, em Salvador, teve igrejas, não sei se aqui chegou a ter, mas hoje eles fecharam muitas igrejas, estão mais concentrados em São Paulo, na parte sulista do país. Mas esses homens levantaram uma torre de comunicação, se tornaram donos de TV, de rádio e propagavam o seu evangelho. Fizeram difundir muito rock pop cristão brasileiro. Então muitas igrejas começaram a tocar rock and roll nos seus cultos por causa da influência deles. Muitas bandas de reggae, de tudo que podia ser dentro das igrejas agora sendo tocadas por causa da influência desses homens. E aí eles armavam ringues de lutas no seu palco, botavam um ringue de MMA para o povo brigar, para chamar os jovens. Então, tudo menos a Escritura, tudo menos a palavra, tudo é viável para o crescimento, menos a pregação verdadeira da palavra. E aí, uma multidão de adeptos seguindo. Eles foram presos, embarcando nos Estados Unidos, né, tentando entrar nos Estados Unidos com milhares de dólares na sacola e outros milhares de dólares dentro de uma Bíblia, que eles rasgaram a Bíblia e botou lá $9.000, eu acho, dentro da Bíblia, um fundo falso, imagine. Foram presos, passaram um ano e meio presos lá, depois tiveram que voltar para o país para poder continuar o tratamento do seu filho, que morreu de uma doença, que ele ficou no UTI, e aí eles voltaram para cá. Foram desmoralizados, mas infelizmente ainda tem uma grande massa que acredita que eles são profetas. Eles têm um grande trabalho de música, Renascer Praise. Quem nunca gostou de ouvir o Renascer Praise, né? E muitas igrejas cantam Renascer Praise, ou cantavam Renascer Praise, principalmente naquela época de crescimento. Irmãos, essas coisas às vezes vêm como uma luvinha, sabe? Como minha avó dizia, que o diabo, vocês devem ter falado, se alguém já deve ter dito isso, vem como um sapatinho de lã, né? Aquele sapatinho de lã.
Ele não vem com rabinho, não vem com chifre, não vem com nada disso. Vem com assim, dessas maneiras. Usando os termos, se envolvendo com o que é verdadeiramente santo, para corromper as coisas. Nasce uma outra igreja, Comunidade Cristã Paz e Vida. Já ouviram falar? Jean-Ribe Palharim. Ele é um grande empresário, foi um grande comunicador, um grande homem da arte. Eu esqueci a expressão da profissão dele, mas um homem muito midiático, um grande empresário. Mas aí ele fala muito bem, tem uma retórica fantástica. Mas é a igreja pentecostal também. E outra igreja que, infelizmente, nasceu aqui na nossa terra baiana. E que, irmãos, cuidado com esse negócio da oração da meia-noite. Qual é o meu salmo de hoje? O teu salmo de hoje é esse. E aí você posta lá nos grupos da igreja a oração da meia-noite do Bruno Leonardo. Primeiro que você não deve nem ouvi-lo, nem segui-lo. Se você já fez o seu like lá com ele, dislike. Se você já fez a sua inscrição no canal, saia de lá. Então lá tem cura, tem poder. Fui em Cajazeiras e eu conheci esse homem pessoalmente, quando eu estava começando. Sabe o que a gente aconselhava ele? Quando eu tinha loja, ele aparecia lá. Vai estudar teologia. Leve esse povo que você está colocando em várias igrejinhas aí para estudar teologia. Não precisa não. Ele já está no segundo ou terceiro casamento já. Ele dizia para mim, olha, eu não preciso de dinheiro. Dinheiro para mim não é problema mais não. Preciso de dinheiro, estou despreocupado. Imagina. Isso há uns 7 anos atrás. E hoje, ele está mais rico ainda. Então esse homem, ele teve uma ascensão muito grande na internet, no YouTube, e ele é um dos que tem mais seguidores. E muitas pessoas acompanham ele e fazem as práticas que ele aconselha que se faça. Cuidado, irmãos. Lá em Feira de Santana ele tem um templo gigantesco, em Salvador também tem, e ele deixou de ter pequenas igrejas para ter megas igrejas em muitos lugares. A intenção dele é já ir para o mundo todo. Por que para o mundo todo? Percebam que essas igrejas têm sempre essa expressão, né? Universal, mundial, internacional. Está vendo? A intenção deles é entrar no mundo todo com suas filosofias, as principais doutrinas. Tem alguma fala aí, irmãos? Querem colocar alguma coisa? Pode perguntar, viu? Tem não? Que foram para lá? Isso. A irmã está falando, existem muitos batistas regulares que acompanham essas coisas. Por isso que eu estou aqui falando, para você parar de acompanhar, se você acompanha. Mas é verdade. E não é somente uma igreja não, várias igrejas. Inclusive eu já vi, porque eu fico lá futucando o celular, né? E eu vejo às vezes umas postagens aí, meu irmão, que de certas coisas que não deveriam estar interagindo, não. Inclusive já vi até postagem sobre esse cidadão aí que eu acabei de falar. Então, cuidado. Você que não contribuam com essas coisas, tá bom? Não contribua, não seja parceiro financeiro, não ajude. Você está fazendo um desserviço para o reino de Deus. Então, existem, como eu falei, milhares, mas eu não tenho tempo para poder falar de diversas delas. Qual é o foco e as principais heresias desses homens ou desses movimentos? Primeiro, eles se mantêm dentro daquela coisa lá. Sempre é a cura, ou sempre é o dom do batismo com o Espírito Santo ou pelo Espírito Santo. A gente entende que o batismo do Espírito Santo é como, irmão Hilton, fala aí, a gente é batizado do Espírito Santo quando? Sim, perfeito, irmão. Quando recebe o Senhor Jesus. Recebeu o Senhor Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, do Espírito Santo. Então a gente não crê que precisa de uma nova experiência, falar em novas línguas. Se o Wilton for falar outra língua, é inglês, né? Alemão, outras coisas. A Joana fala espanhol, né, Joana? Fala na Europa, vai de novo, pregar o Evangelho. É isso. Eu quero aprender a falar outras línguas, mas línguas inteligíveis, né? Então nós devemos aprender isso, mas não línguas estranhas como eles fazem. Eles acreditam na cura e realização de profecias.
Então, nessas ambiências, vocês vão ver sempre, eu declaro e eu profetizo. Assim diz o Senhor, e começam a falar um bocado de coisa. Geralmente, nos finais de anos, na virada de ano, a gente se reúne aqui e ora, né? Na virada do ano. Lá não, eles têm uma mensagem profética. Eles dizem, Deus, eles oram, jejuam, passam um dia jejuando, e depois desse dia eles recebem uma revelação, eles acreditam nisso, e aí essa revelação é a mensagem profética, que vai governar o ano daquela igreja, e do Brasil. Eles são audaciosos, do mundo. Um dia falaram assim, este é o ano da colheita. É o ano que... Aí pega um texto bíblico e faz uma pregação majestal. E diz, esse é o ano que a sua família vai se converter, o seu filho, a sua filha. Aí, termina o ano e ninguém se converteu daquela família. E que ano de colheita foi esse que ele profetizou? Ele disse, esse é o ano em que o Brasil vai ser de Jesus. O Brasil vai se converter, a nação toda será do Senhor Jesus. Irmãos, a gente não deve esperar que isso aconteça não, viu? Que é isso, pastor? Falta de fé? Não, haverão perdidos no Brasil. E haverão salvos no Brasil. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, sim. Mas, infelizmente, a dureza do coração do povo, isso não é uma normativa, não. É um ensino ali. Então, quanto mais cristãos estiverem numa nação, em um país, realmente haverão pessoas como o irmão Cangirana, trabalha na área política, um crente servo de Deus lá, louvado seja Deus. Quanto mais políticos crentes, melhor para o nosso país. Quanto mais professores crentes, né, irmãs, melhor para a educação. Quanto mais advogados, cadê Ícaro e outros aqui, crentes e salvos, melhor para a formação. Médicos, né, crentes serão justos, doarão dos seus talentos. Então, quanto mais isso na sociedade de crentes irem adquirindo essas coisas, louvado seja Deus. Mas isso não significa que isso vai purificar toda aquela nação, todo aquele bairro, porque ainda haverão perdidos, irmãos, e muitos, infelizmente. E esses homens, eles são megalomaníacos. Eles querem só templos, megatemplos, não se preocupam com o crescimento e a maturidade espiritual das pessoas, não estão preocupados com isso. Você não tem comunhão nesses lugares. Ali é como que uma prateleira no mercado que você entra para pegar o que você precisa. Você entra, pega e sai. E se você um dia entrar lá e não tiver aquele produto que você quer, o que aquela pessoa que já roda naquele ambiente vai fazer? Vai procurar um outro lugar, porque a oferta é grande. Tem muita gente ofertando muita coisa por aí. Aqui você entra para ouvir a palavra de Deus. E às vezes você vai sair daqui arrebentado pela palavra de Deus. Mas é bom que você saia moído pela palavra de Deus. E aí você lá fora vai ter arma suficiente para vencer, para superar seus problemas e para viver uma vida reta diante de Deus. Eles praticam a imposição de mãos. Então transferem a unção e o poder pelas mãos. Eles dizem, vem cá, faz os cultos, chamam as pessoas, eles vêm à frente, impõem as mãos, as pessoas caem, transferem a unção. Eles dizem, o que está sobre mim eu transfiro para você. Imagine, está sobre ele sendo transferido. Então o que tiver lá dentro vai para aquelas pessoas, né? Cuidado, você que vai para esses lugares, que o cara quer colocar a mão na sua cabeça. Então eles têm essa questão, vou transferir a unção profética, a unção de milagres, a unção de conquista, a unção de empresário, a unção para ter filhos, como eu já falei, que um dia até eu acreditava que tinha isso, né? E aí eles vão impondo as mãos. Então eles têm essa doutrina aí também maliciosa. Segundo eles, estão transferindo a unção para pessoas, geralmente elas caem no chão, ficam desacordadas, desassociadas em estado de transe. Eles praticam a batalha espiritual. O que é a batalha espiritual? Eles se baseiam em Efésios capítulo 6. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não é contra os homens, mas é contra os principados, potestades. Aí, meu irmão, eles dizem que existem espíritos territoriais. Aí, antes de entrar em uma rua, se reúnem, fazem batalha espiritual, aí marcham, pisam no chão, ficam marchando, profetizando, orando em línguas, proclamando o espírito de Zé Pilintra. Aqui tem muito bar nessa rua, então tem o espírito de Zé Pilintra. Ah, nessa rua morreu umas 3 pessoas. Tem o espírito de morte daqui.
Ah, nessa rua aqui nada dá certo, tem um tranca-rua aqui. E aí vai, repreende o tranca-rua. Ah, ali na orla onde tem um bocado de mulheres que se prostituem. Como é o nome da entidade lá? Pombagira está aí. Né? E aí eles quebram e expulsam esses espíritos, porque eles dizem que tem autoridade, e essa é a batalha espiritual. Mas não é isso que... Existe batalha espiritual, irmãos? Existe, mas não é nessa perspectiva, não. Daniel precisou fazer isso? O que Daniel fez? Orou. Então, quem foi que brigou com o principado da Pérsia? Quem foi? Foi Daniel? Quem foi? O anjo que Deus enviou. Então, você não tem que ficar ordenando anjo, nem ordenando espíritos, nem isso, aquilo, outro, porque não temos embasamento bíblico para isso. Mas o neopentecostalismo crê dessa forma. E eles vão com toda a força, e entram nos lugares mesmo, e põem óleo, unge os lugares, comprou um carro, tenho que ungir, para que Deus me ajude a terminar a pagar. Quer dizer que o óleo vai te ajudar a terminar a pagar suas parcelas. Não, você tem que ver se você tem condições, não é mira. Eu tenho condição de financiar um carro, tenho condição de financiar uma casa, eu tenho como pagar essa parcela, aí eu entro nisso. Não dá não? Não vou entrar. Não tem condições para depois eu ficar espiritualizando, profetizando, botando óleo, aí o oficial de justiça vai chegar lá e vai dizer, eu vim levar o seu carro. Mas eu ungi ele. Ele está até brilhando mesmo. Eu vou ter que levar. Então vamos lá, irmãos. Outras coisas que eles fazem. Então, às vezes vocês até vê assim, a forma terrível quando essas coisas acontecem, você fica até assustado. Quebra de maldições hereditárias. Eles ensinam que doenças passadas de pai para filho, o filho que morreu de câncer, porque o pai morreu de câncer, porque o outro pode também, então vem cá, vou morar para quebrar essa maldição. E não existe isso não é uma coisa de espiritual. Ah, mas o fulano morreu de carro e o fulano também, o fulano também. Não, são coisas da vida, casualidades, fatalidades. Isso não significa que é um plano diabólico para destruir, como eles falam. Então tem que quebrar a maldição hereditária. Eles se reúnem, tem reuniões para quebrar a maldição hereditária. Então, irmãos, se você está aqui e pensa que existe algum tipo de maldição na sua vida, a Bíblia diz que você já foi liberto pelo sangue de Jesus, pela vida de Jesus. Quando você creu em Jesus, como o irmão Hilton falou, você foi batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus, e aí você já foi livre de toda a amarra do diabo. Às vezes você tem dificuldade de conseguir um emprego e acha que é uma maldição. Não é maldição nenhuma. É o tempo que Deus está guardando e reservando para você. Já chega, irmão. Está doente de alguma coisa, aí pensa que foi o diabo que colocou a doença, a gripe, o câncer. Não, estamos aqui, irmãos. Eu posso pegar um câncer. Pode acontecer, é normal. Então ninguém pode se sentir amaldiçoado porque foi vítima do câncer, ou está sendo vítima, ou está num tratamento. Não. Ou porque adoeceu, ou porque está com um problema no pulmão, ou qualquer coisa. Não, às vezes é uma questão patológica. Isso foi adquirido por algum tipo de atividade. Então, não é uma questão de espiritual. A gente não pode demonizar todas as coisas. Sim. Imagine. Amém. Que ele cresça, continue saudável, case, tenha filhos, seja um grande servo de Deus. Então, não é quebra de maldição. Jesus um dia chegou para os discípulos e falaram: Senhor, foi porque o pai fez isso e aquilo outro? Não, só está acontecendo isso nele para que a glória de Deus seja manifestada. E aí aquele homem que era cego de nascença foi curado, mas não significava que era uma maldição hereditária. Então, irmãos, somos de Cristo, não estamos mais debaixo do poder do pecado, nem no poder do diabo. Nós transcendemos do reino das trevas para o reino do Filho do seu maravilhoso Filho do amor, que é Cristo Jesus. Então a gente não deve ficar rendido a essas coisas não. Práticas judaizantes, que é isso?
na igreja lá, nessas igrejas tem uma arca da aliança. Vocês já viram? Arca da aliança. Já viram eles usando um talit, aquela roupa sacerdotal, roupa do judaísmo, um negócio na cabeça, o kippá, toca o shofar. Rapaz. Tem um, né? Shofar, minorá, bandeira de Israel, bandeira de Jerusalém, enfeito a igreja, característica. Isso é uma judaização da igreja. Está errado isso. Isso é ideia neopentecostal. E esses ambientes, sabe o que eles fazem? Aí vão falando e vão profetizando e diz: dê agora o seu grito de vitória. Aí a pessoa dá o grito, o brado, grite, a pessoa estoura, sai rouca da igreja. Ou então, Jerisa dá risada. Aí eles dizem assim, ó, toque o seu shofar. E você acha que todo mundo tem um shofar? Tem um chifre de carneiro? O shofar é o... Aí, ficam mesmo, fazem isso mesmo. E fazem, toque o seu shofar profético. Ô, irmãos. Já tocou shofar? Não, né, irmão? Sim. Sim. Pois é. Você orou não, né? Não, né? É isso aí, meu filho. Graças a Deus, você saiu de lá correndo. Vamos lá, senão eu não concluo, né? Praticam o exorcismo, a prática do exorcismo. Eles expulsam demônios. Existem demônios, irmãos? Existem demônios? Existe. Está na Bíblia? No Velho Testamento você tem muita manifestação de demônios possuindo pessoas? Não, tem pouco. Né? Poucas manifestações. No Novo Testamento tem muita manifestação? Tem. No período ali dos evangelhos, né, ali, né? Primeira parte do primeiro século. Porque o evangelho está sendo pregado, a revelação está sendo dada, aquilo que eu sempre tenho dito a vocês. Depois disso não tem mais isso, essa manifestação. Sempre existiram demônios. Desde a queda do seu principal, sim. Sempre existiram demônios, anjos caídos. Né? Santos anjos, anjos separados e eleitos. Mas essa prática de exorcismo, meus irmãos, muitas vezes não é mesmo manifestação demoníaca, não. É histeria, esquizofrenia, que são confundidos. Indução, é induzido emocionalmente a sentir essas coisas. As pessoas sensitivas acabam se levando, começam a tremer, caem no chão e pensam que é demônios. E nas igrejas neopentecostais, essas sessões de expulsão de demônios ou exorcismo é uma prática corriqueira. Acontece o tempo inteiro. Tudo é um demônio, tudo é um diabo. Apagou a luz na igreja, foi o capeta. O pastor está andando aqui, topou aqui, o diabo está furioso. Quer derrubar ele dali para ele cair e quebrar o pescoço. Ou seja, tudo é o cão, tudo é um demônio, tudo é um diabo, então tem que expulsar. O menino está rebelde em casa, é o diabo. O marido está traindo, é o diabo. É ele que é pecador, miserável, precisa se converter. É o menino que ainda não foi regenerado e recebe as influências do mal, claro, que potencializa todo o mal que já existe naturalmente no ser humano. Então tem a influência sim, maligna, mas nem tudo é demonização. Mas nesse lugar tudo é colocado como demônio. Então, quando você tiver com algum problema, vir compartilhar comigo, não pense que eu vou pensar que é diabo, não, logo de primeiro. Ou quando eu te contar alguma coisa, você diz: pastor, está com o diabo. É o diabo, pastor. Cuidado, o cão está te cercando. Ele anda assim ao derredor, buscando tragar, mas buscando as oportunidades que nós mesmos oferecemos para ele. E damos. Então, quer ver uma oportunidade?
Você tem a oportunidade de falar a verdade. Mas aí você, por medo de ferir alguém, ou por sair mal na fita, falar a meia verdade. Já deu lugar ao diabo. Você não tinha que roubar aquilo que não lhe pertence. Você foi lá e furtou. Não pagou aquilo que você tinha que pagar. Que era sua responsabilidade. Está dando lugar ao diabo. É só cair no chão, ranger os dentes, ficar com a mão para trás. Não. Confissão positiva ou determinista. Eu confesso, eu declaro. A palavra tem poder para estabelecer novos universos, novos mundos. A segunda confissão anula a primeira, é o que eles dizem. A palavra profética tem poder para desenhar e trazer realidades. Aí eles pegam vários textos bíblicos para dizerem isso. Olha o que Kennedy Reagan falou. Ele que era um dos que divulgaram muito isso. As doenças e as enfermidades não são da vontade de Deus para o seu povo. Não, a vontade de Deus não é que fiquemos doentes. Nos dias do Antigo Testamento, não era a vontade de Deus que os filhos de Israel ficassem doentes. Quero ver onde é que ele está tirando isso. Né? E estes eram servos de Deus. E nós somos servos de Deus hoje. A sua vontade era que seus servos não ficassem doentes. Não era que a sua vontade que seus servos ficassem doentes. Nunca diga para ninguém que a enfermidade vem de Deus para nós. Não é. A cura e a saúde são da vontade de Deus para toda a humanidade. Se a enfermidade fosse de Deus, os céus estariam cheios de doenças. Que loucura. Mas ele vai massificando essas coisas aí. Então, declare que você não está doente. Você não precisa mais tomar esse remédio, não. Declare. Pegue o seu óculos, pise e jogue fora. E depois sai se tropeçando por aí. Não precisa mais usar um óculos. Precisa, irmão. Tem problema na visão, tem que usar o óculos. Tem que usar o remédio. Tem pressão alta, vai ter que tomar um remédio de pressão. Deus pode curar a pressão e tirar? Pode. Você pode pedir a Deus para tirar a pressão alta? Pode e deve pedir. Mas se ele não quiser tirar, vai ter que tomar um remédio, né meu irmão? Né, Mili? Tem que tomar um remédio. Vai fazer o tratamento de câncer. Fez a cirurgia do câncer. Ah, Deus me curou. Deus me curou, mas o médico está dizendo, tem que fazer aqui o meu rádio. Não, Deus me curou. Teimoso. Fica aí teimoso, né? Esteja na teimosia, como disse um dia aí um grande pensador, né? Um grande filósofo. Esteja na teimosia. Então, vai tomar um remédio, tem que tomar um remédio. Não é pecado tomar remédio. Deus deixou a medicina para fazer isso. Deixou os pesquisadores para isso. Mas esses homens dizem assim, a confissão anula o mal. Então você tem que profetizar que você está bem. E aí fica doente. Olha o que Di Macedo também falou. Me dê só uns 10 minutinhos, irmãos, por favor, para eu concluir. A gente não tem hoje escola bíblica, né? Já vocês estão em casa, é 9, vai dar 10 horas agora. Viu? Por favor, deixa eu concluir. Só mais 10 minutinhos. Clarinho, hein, Clarinho? Deixa meu diácono. Vamos lá. Olha o que Di Macedo diz, meus filhos. Dependendo do grau de interesse do ofertante, aquele que está dando oferta, o presente será mais caro. O presente que Deus vai dar. Então, dependendo do grau, esse ele colocou em um dos seus best-sellers. Imagine, quando há um profundo laço de afeição e ternura, amor entre o que presenteia e o presenteador, o presente nunca será inferior à condição da pessoa de dar. Então, se você dá mais, Deus vai lhe dar um presentão. Você não pode dar. Rapaz, eu já ouvi alguém falar assim, não dê R$2 ao Senhor. Sabe o que esse cara dizia numa reunião que eu participei e eu ouvi nas minhas andanças loucas? Não dê R$2, porque ele falou isso, Newton. Que loucura. Porque R$2 tem muitos coliformes fecais. Porque está na mão de todo mundo. Você tem que dar R$100. E nem todo mundo tem R$100 na carteira. Quem é que tem R$100 aí? Mas quem tem 2? Então vá no banco e tire os... eu tenho.
Aí assim, ó, mas vai no banco, vai tirar e vem entregar os R$ 100 ou R$ 50, ou seja, loucura, né? Mas é o presentão que eles dizem. Aí ele diz assim, ó, esse mesmo homem falou, esse mesmo Edir Macedo disse, quando pagamos o dízimo, Deus está obrigado a nos abençoar. Olha que loucura. Porque eles trabalham isso, doação, você dá, ele arranca o couro. Então ele diz, e as pessoas estão alucinadas e acreditam isso como verdade. Deus está obrigado a dar, porque Ele prometeu na sua palavra que vai repreender os espíritos devoradores, vai repreender e vai tirar a desgraça da vida do ser humano. Oh, que loucura, né? E Ele vai tirar os espíritos devoradores que atuam na vida das pessoas, enviando enfermidade, doenças, vícios, degradação social e todo tipo em todo o setor da vida humana, para que você pare de sofrer. Tem um outro. Então, isso aqui é você dizer assim, aqui, pela palavra proclamada e pelo que eu faço, não há mais pobreza. Tem um outro pastor de uma igreja quadrangular, eu acho que vocês vão dar risada quando eu ler isso aqui, viu? Mas a igreja quadrangular, segunda onda, transcendeu para a terceira onda e é uma igreja neopentecostal terrível. Tem grandes igrejas lá no sul, terríveis, neopentecostalistas. Olha o que ele diz, ouçam aí. Eu digo para vocês, filhos de Deus, que receberam um novo coração, chega do pior. Esta maldição está quebrada no nome de Jesus. Chega de comer frango aos domingos, só aos domingos. Você que faz o frango só domingo, chega, tem que fazer segunda, terça, quarta e quinta. Chega de comer só frangos aos domingos. Chega de dormir com cobertor velho e rasgado. Chega de ter a dentadura colada com durepox. Ele falou isso no púlpito. Chega de usar roupas rasgadas e furadas. Chega de escova de dentes estrelhaçadas. Chega de carro fundido o motor. Chega de casa sem acabamento e com goteiras. Chega de comprar quilinhos de mantimentos, ou seja, o irmão que só pode comprar 1 quilo de feijão porque é pobre e o diabo está empobrecendo ele, não, ele tem que fazer um mercadão. Chega disso, você tem que comprar muitos quilos de mantimentos. Chega de guardar o melhor e usar o pior. Chega de ver televisão preto e branco. Isso aqui já tem tempo, né? Chega de cheque sem fundo e nome protestado. Chega mesmo, viu? Aí eu concordo com ele. Chega de agiotas e agente de bancos. Chega de cama quebrada e colchão remendado. Chega de telefone, conta de água e de luz cortados. Chega de reformar coisas velhas. Chega de comprar fiado ou de pagar aluguel. Ele coloca até o irmão que não tem condição de ter casa própria dentro de um buraco de depressão financeira. Aí ele fala, chega de receber salário mínimo. Imagine, se revolte. Não, chegue lá na empresa e diga, não quero mais salário mínimo. Ele continua dizendo, isso é uma coisa normal nesse lugar, nesses ambientes, irmãos. Isso é normal. É o que ele diz. Comece agora a desejar com fé o melhor. Engravide-se do melhor. Então, irmãos, preparem-se para engravidar. As promessas se cumprem pelo desejo do coração, de acordo com os nossos ideais. Devemos reivindicar com fé todos os melhores dessa terra e andar e buscar a presença de Deus para atrair o sucesso e a prosperidade. Esta e outras coisas que nós buscamos nessa conferência de cruzada, de intensidade, para que nós possamos adquirir riquezas. Esse é um dom que deve ser buscado. Deus transforma verdadeiros desertos em grandes shopping centers. Olha. Então, meus irmãos, esses aí são os ideais dos neopentecostais. Teologia da libertação. O que é teologia da libertação? Está dentro disso. Você não pode ver fracassado, pobre nem miserável. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Então, o irmão que não tem uma condição financeira, a teologia da libertação diz que ele está amaldiçoado. Não pode ser pobre, não pode ter dificuldade, não pode ter uma casa sem rebocar. Teologia da prosperidade. Todos têm que ser ricos. Todos têm que buscar o crescimento. Deus chegou com o evangelho para fazer todos se tornarem ricos. E aí, o que acontece isso aqui? Eu já vi muitos irmãos
que têm condições financeiras, que Deus deu condição, e outros irmãos que não têm, ficar cercando o outro irmão, porque querem ter a vida daquele irmão. Mas Deus não deu a capacidade para você ter aquela vida. Viva feliz com o que Deus te deu. Você não pode ter um carro, não significa que você não é abençoado e bem-aventurado. Fique sem carro, irmãos, mas você é abençoado. A bênção não tem porque não está porque tem carro, porque não pode trocar de carro todo ano, porque não pode morar na orla, porque não pode ter uma cobertura. Isso não significa bênção nenhuma. Quantos homens têm tudo isso e não têm Cristo? Quantos homens têm tudo isso e não têm a graça de Deus? Quantos homens são como um Neymar da vida, um exemplo? Tem tudo, que nunca mais vai ficar pobre, mas não tem Cristo. Não tem Jesus. Olha o que esse homem faz. Não adianta ter nada disso. A Bíblia, nesses lugares, não é uma referência de autoridade. Na verdade, é um amuleto. Se pega a Bíblia para se usar como uma forma de confirmar tudo isso que eles ensinam. Então, eles não usam a Bíblia como palavra de Deus. É um poder místico. As igrejas neopentecostais assumem uma posição de governo episcopal. O que é isso? Lá não existe essa questão de a gente ter assembleia e vocês decidirem o que a igreja vai fazer. Então, a gente vai fazer reforma, vai botar climatização. A igreja vai ter que apoiar. A gente vai trazer o projeto, a igreja diz ok. Ou então, não. E a gente vai ter que acatar o que a igreja diz. Não é o que o pastor diz, não é o que a diretoria diz, não é o que o diácono diz, é o que a igreja diz. Quem governa essa igreja, nessas questões dos moldes administrativos, é a própria igreja. Lá não, lá são os donos da igreja, que são os pastores. Lá você não pode dizer nada, lá você não pode questionar nada que eles dizem. Você tem que viver como eles querem que você viva. Ah, se você se revoltou, cai fora. E o último aqui, teologia do coach, que a gente vê hoje. A palavra de autoafirmação, para elevar a sua estima, para fazer com que você se sinta bem, para dizer para você, olha, você pode, vai dar certo, você nasceu para vencer, você nasceu para as alturas, Jesus não fez você para viver mendigando. E aí ele começa a formular ideias para que você vença os seus problemas psicológicos, vença os seus problemas sentimentais, vença os seus problemas financeiros, apenas pela questão da autoajuda, e não pela palavra de Deus. Mas lembrem que a palavra de Deus foi lida hoje pela manhã. Esses homens se levantam no meio do povo de Deus para enganar, ludibriar e fazer até com que muitos servos de Deus entendam que a obra de Cristo não é suficiente. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Eu só passei 4 minutos, viu? Jeremias 9, 23 a 24 diz assim: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico na sua riqueza, mas se glorie-se nisto, em compreender-me, conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para orar, meus irmãos? Oi, minha filha. Do coach? A teologia do coach? Sim, eu falei que é uma teologia que trabalha aspectos motivacionais. Eles não usam a Bíblia, eles usam só palavras de afirmação para ajudar a estima da pessoa. Então, ao invés de ele dizer o que a Bíblia diz, ele diz o que você quer ouvir. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser um vitorioso. Deus vai mudar a sua vida se você acreditar e se você se dedicar. O caminho vai abrir e Deus vai te fazer vencer. Eles levam nesse sentido aí. Eles são psicólogos, esses homens. Não estou falando que a psicologia está errada, não, mas eles usam muito disso. Eles atuam muito na internet, são youtubers, são influencers, são grandes influenciadores hoje nas igrejas por aí, desse nicho. Tem 3 grandes nomes hoje que acabam levando isso. Eles são treinadores de pastores. Então, tem um carinha que é novinho, mais novo do que eu, e ele diz que é treinador de pastor. Eu ainda estou aprendendo, meu Deus. Aprendendo com os irmãos. E o cara mais novinho que eu, só fala asneira, e diz que é líder, treinador de pastores. E, infelizmente, pastores velhinhos, experientes, caem nesse engano e vão lá, ficam lá ouvindo ele e as asneiras que ele diz. E aí vão para suas igrejas e ensinam um bocado de besteira. Tá bom, irmãos? Concluímos a doutrina do Espírito Santo.
estou em débito com alguns irmãos, me pediram aí o material, mas agora orem para que eu não esqueça. Emima, né, que me pediu, irmã Antônia, preparar lá para mandar, viu? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo tempo que nós tivemos de aula aqui, pela exposição dessas realidades. Ó Senhor, sei que não fui tão claro como eu deveria ser, mas perdoa as minhas limitações e ajuda-me, Senhor, a poder orientar o teu povo, meus irmãos em Cristo, a fugir dessas perniciosidades que destroem a igreja e fazem com que muitos ambientes não te glorifiquem. O Senhor não tem prazer nessas coisas, Senhor. Ó Deus, nos livre disso, nos ajude a conduzir as pessoas para o que é correto, nos ajude a conquistar pessoas que estão nestes meios, através da pregação da palavra de Deus, e faz com que a nossa igreja, Senhor, se apaixone cada vez mais por Cristo, pelas sãs doutrinas, e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. E tenhamos, Senhor, hoje, uma manhã deleitosa ainda, na companhia dos nossos amados irmãos, amigos e parentes, que possamos, Deus, voltar para aqui, para a Tua casa à noite, para recebermos a instrução da Tua palavra e dedicar louvores ao Senhor. Abençoe os irmãos que nos acompanharam pela internet também. Estas bênçãos também alcancem cada um deles. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém.